Então, hoje a gente vai falar sobre prototipação de interfaces. E a gente então já falou sobre a introdução à interação humano-computador, né, sobre a parte de fundamentos, que é essas em verde. Depois a gente falou sobre design, o design conceitual, né, sobre estilos. Falamos de algumas formas de fazer a interação. E agora a gente está conversando então sobre design em IHC. E aí nós gastamos um tempo falando sobre análise contextual, sobre projeto de interfaces e agora então é a hora de fazer a prototipação. Então, lembrando, a gente tem 7 questões de concepção, né? E a gente está tentar respondendo elas uma a uma ao longo do semestre. Então, a gente já respondeu as 5 primeiras, né? Então, entender quem são os usuários, quais são as tarefas suportadas, qual é o contexto de realização dessas tarefas, né? Tudo isso é a parte de análise contextual. Depois, a gente tem a parte que é a parte de projeto mesmo, que é quando a gente decide, né, quais são as ações que o usuário vai realizar, quais são os comandos que ele vai dar para o sistema, como é que os componentes da interface vão ser apresentados. E agora, então, o que a gente quer é provocar as críticas e sugestões dos usuários. E para isso, a gente precisa de protótipos. Bom, então, essa é a terceira etapa, né, do processo de desenvolvimento em interação humano-computador. E aí, nesse processo, de prototipação, a gente vai ver três tipos de protótipo, né? Os protótipos em papel, as maquetes que são feitas em editores de recursos e os protótipos funcionais. Então, hoje em dia, quando a gente trabalha com a parte de maquete, editor de recurso, eles já são integrados no mesmo software que nos ajuda a criar os protótipos funcionais. Então, quando a gente fala em protótipo, né, a gente então está falando desses três tipos aí, como eu mencionei, os maquetes em papel, né, o outro material, os protótipos em editores, depois os funcionais. E queria chamar atenção para o primeiro tipo de protótipo, que são os protótipos em papel, que a gente também costuma chamar de protótipo de baixa fidelidade. E essa figura que a gente tem aí, ele é um protótipo do Palm Top, né, que foram, na verdade, os precursores dos celulares como a gente conhece eles hoje, né? Então, o celular uma vez era usado para telefonar, e depois ele virou um computador de bolso, que a gente chama de handheld. E os primeiros que apareceram, né, foram os Palm Pilots. E aí o primeiro teste que se fez foi com um protótipo de madeira, que é esse que a gente está enxergando aí. Então, em toda a interação a gente não tinha essa tela touch com o dedo, né? As telas dele a gente interagia através de uma canetinha e que ficava enfiadinha assim do lado. E, e aí a primeira coisa que se fez foi tentar entender se as pessoas usariam esse tipo de tecnologia, né? Se isso fazia sentido. E aí, portanto, né, a ideia foi fazer um protótipo em papel colado no suporte de madeira que era mais ou menos do mesmo tamanho, né, com as mesmas dimensões do que seria o Palm. E assim a gente consegue ver o que as pessoas fazem com ele, né? Elas botam no bolso, elas carregam na mão, elas derrubam no chão, né? O que acontece. Então, esse é um jeito, trabalhar com esse tipo de protótipo, né? Então, físico ou mesmo em papel, ele é bem importante na fase inicial, porque ele nos permite testar uma porção de coisas sem precisar desenvolver a tecnologia, né? O que acaba sendo caro e tomando tempo. Então, é uma maneira de a gente provar um conceito, verificar se ele funciona. Então, a gente diz, né, por definição, que um protótipo é a representação concreta do sistema que a gente está propondo. E aí, como eu falei, ele pode aparecer e aparece em diferentes níveis de fidelidade. Então, a gente começa com eles bem simples, bem toscos, para tentar entender algumas coisas, né? E aí depois, né, validado o protótipo nessa primeira etapa, então a gente parte para fazer uma outra implementação, né? Então, basicamente, a ideia do protótipo é a gente implementar aquele modelo abstrato de interface que a gente concebeu lá quando fez naquela fase de projeto. Então,
um, um protótipo ele vai ser composto, né, pelos objetos de interação, que são os widgets, né, que vão ter comportamento, e a ideia é a gente poder simular esse comportamento pela aparência e pela sequência das telas, né, se for o caso, uma sequência de uso da interface, né? Então, às vezes ela é por voz, então não tenho telas, né? Então, às vezes ela é em 3D, eu tenho gestos. Então, cada protótipo é diferente do outro. Então, a pergunta que a gente se faz aí é por que prototipar? Né? E basicamente, por que prototipar? É porque a gente quer ter o feedback, né? Então, basicamente, a gente quer, teve a ideia, né? Construiu alguma coisa e agora eu quero ver se isso que eu construí vai ser aceito pelos meus usuários, né? Então, é a ideia de fazer avaliação e ter o feedback. E isso a gente viu, todas as aulas a gente fala sobre isso, né? O tanto que é importante a gente ter o feedback do usuário. Então, a ideia é que com um protótipo a gente concretiza aquilo que antes era uma ideia. E aí os stakeholders todos eles vão poder ver, vão poder segurar, eles interagem com o protótipo, fazem isso de um jeito muito mais fácil do que com um documento, com uma descrição ou ainda com um desenho. A ideia é que com o protótipo os membros da equipe eles conseguem também entre eles se comunicar de forma eficaz, né, trocar ideias e já melhorar o protótipo, né, melhorar o produto, né, em cada etapa de prototipação. Então a ideia é que a gente consegue testar, né, novos conceitos. O protótipo também ele é um incentivo à reflexão, né, o que é bem importante no design. Então, numa fase de concepção inicial, a gente tem lá pelas tantas, um designer que propõe alguma coisa, o outro rapidamente consegue evoluir daquela ideia ou propor uma ideia que vai ser uma alternativa àquela, aí os dois juntos conseguem misturar. Então, ele ajuda a gente a desenvolver a criatividade e a reflexão, sobretudo em grupo. Então, basicamente, o que acontece é que os protótipos eles respondem a perguntas, né, e eles dão suporte para os designers na escolha entre as diversas alternativas que eles estão pensando para resolver um determinado problema. Então, quando a gente prototipa, né, a gente pode pensar em dois tipos de protótipo, que a gente chama de protótipo horizontal e o protótipo vertical. O protótipo horizontal, a gente diz que a gente vai desenvolver ele em amplitude, né? Então eu tenho uma interface que está quase completa, mas com pouca funcionalidade, né? Então a gente deixa ela bonita, mas nada funcional, né? Ou faz só um pedaço dela ser funcional. Então aqui do lado a gente tem um exemplo, né, de uma interface mobile, né? Onde eu especifico, né, o tamanho da minha superfície, os menus todos, né? Como é que a gente faz para se comunicar, né? Então, todas as opções, mas não necessariamente elas têm aqui uma funcionalidade. Já no protótipo vertical, né? Então, a gente diz que ele é um protótipo em profundidade, onde eu tenho a interface e as funcionalidades completas, mas só para um pedaço bem pequeno do meu sistema, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um protótipo vertical, que é para o sistema do Instituto de Informática da URGS, e aqui a gente está desenvolvendo só um pedacinho dele, né, que é o alocador de salas, né? Então os professores, as pessoas do Instituto de Informática, né, se elas querem escolher uma sala para uma reunião, para uma apresentação, para uma aula, elas têm um sistema que se chama alocador, né, onde eu vou entrar nas opções todas, né, e fazer o que eu quero, ver minhas reservas, ver quais são os horários disponíveis, né, novidades do sistema, né, e assim por diante. Então, num protótipo vertical, poderia ter, por exemplo, apenas só a implementação completa, né, de uma opção, que é essa que exibe os horários disponíveis. Então, essa eu faço ela todinha e o resto, né, a gente primeiro valida com essa única parte aí vertical e depois a gente segue implementar o resto. Bom, mas então, né, dito isso, é legal a gente falar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre os protótipos de baixa fidelidade, que eles acabam muitas vezes sendo negligenciados.
Então, como as pessoas da computação, mesmo designers, né, têm muita intimidade com o computador, com ferramentas, a gente pensa, por que que eu vou criar um protótipo de baixa fidelidade como esse da figura, né, onde está tudo mal desenhado, uma letra feia, mal escrita, né, as linhas não são completamente retas, né? Por que que eu vou fazer alguma coisa assim, se é pra, quase tão fácil como quanto isso é eu criar já um protótipo de alta fidelidade? Então, na verdade, o protótipo de baixa fidelidade acaba que ele não se parece muito com o sistema, né? E a gente faz ele assim, rabiscando, né? Escrevendo, com as linhas meio tortas. Mas o objetivo dele é outro, né? Então, em primeiro lugar, o objetivo dele, e ele é usado muito na fase de projeto de alto nível. Então, a ideia é a gente testar coisas de uma forma muito rápida. Então, e a gente estimular as pessoas, os demais stakeholders a contribuírem. Então, quando alguém vê um protótipo de baixa fidelidade como esse, da figura, fica na cara que não existe, que nada foi implementado. Ou seja, que a pessoa que está propondo, ele não teve um trabalho enorme no sentido de ficar criando as caixinhas, medindo e editando, né? Ele fez de uma forma tosca. Então, os demais stakeholders não se sentem, eles não se intimidam nesse caso em propor coisas diferentes. Então, quer dizer, olhar para um protótipo desse e dizer, ah, não, eu acho que tem que ser invertido. Eu vou botar essa tela de preview para a esquerda, vou botar o paper size para a direita, né? Acaba sendo, a pessoa sabe que ela não está dando muito trabalho, então ela acaba prestando, assim, contribuindo mais. Quando a gente vê uma interface que tá praticamente pronta, que foi cuidada, onde está tudo alinhado, as cores escolhidas, e a gente pensa que talvez o fonte pudesse ser um pouquinho maior, o botão pudesse ser um pouquinho menor, a gente olha para aquilo e diz, ah, tão bonito já, eu não, tá bom, tá bom, poderia ser diferente, mas não vou dizer nada, tá bom assim, porque eu sei que no final tá quase pronto, então a pessoa acaba se intimidando um pouco na hora de dar sua contribuição. Então, essa é a importância, né, da gente trabalhar com o protótipo de baixa fidelidade, né? Então, depois dessa etapa, aí sim, né, validadas algumas coisas, a gente passa para alta fidelidade. Uma forma da gente fazer os protótipos de baixa fidelidade é usando storyboard, né? Então, a gente usa o storyboard quando a gente quer mostrar, né, um cenário, a gente quer deixar bem claro quais são as ações que o usuário vai fazer com essa interface. Então, o storyboard é um conjunto de desenhos, né, baseado em sketches, né, que vai mostrando o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um storyboard de uma pessoa testando um dispositivo, né, que é mobile, para percorrer um museu, né, e entender o que está acontecendo, né? Então a gente tem essa historinha que está sendo contada aqui. E a gente vê que os desenhos eles são bem simples, né? Então, de novo, não é para ninguém gastar tempo desenhando, tempo escrevendo, tempo demais pensando, né, em como vai ser a interface no detalhe, com linhas retas, etc. Nesse aqui a gente tem a Cristina, né, que está caminhando para cima, né, subindo o morro. E aí ela está já com esse dispositivo, né? E ela quer entender, ela está na Acrópolis, então é um espaço de museu e tal, e ela quer ir escutando. Então vê que está de fone de ouvido, né, conectadinho ali nessa espécie de tablet, e ele vai ouvindo o que está acontecendo, né? Então, em algum momento, ela para, ela ajusta as preferências, né, para encontrar as informações que ela quer, né? Depois ela tem que caminhar mais, mas ela pega uma zona que é difícil. Então, como ela vai ter que meio que escalar esse negócio, tem pedra e tal, ela não vai mais poder ficar segurando esse tablet nas mãos, né? Ela tem que colocar ele em algum outro lugar, porque para se locomover nessa região, ela vai precisar dos pés e das mãos. Então aqui a gente consegue ver uma outra situação, né, de uso do mesmo dispositivo, onde toda a comunicação aqui vai ser só por som. Ela vai escutar, talvez vai falar também, e vai colocar a tabletzinha essa, talvez uma mochila nas costas, no bolso,
Então, lá pelas tantas, ela chega num outro momento, né? E agora ela vai gravar informações. Ela quer registrar algumas informações das coisas que ela encontrou, né? Que ela está vendo, da maneira de vida das pessoas e tal. Em outros momentos ela quer fazer uma fotografia para registrar aquilo ali, então ela registra num tecladinho, depois ela tira a foto, tudo com o mesmo dispositivo. E assim a gente consegue, nesse caso aqui, não ver os detalhes da interface ali no tablet, mas a gente consegue ver a maneira que a pessoa está interagindo com essa aplicação, com esse dispositivo aí. Esse outro storyboard, ele é um pouquinho diferente, né? Ele mostra como é que é a interação de uma pessoa colocando gasolina no tanque do carro. Tá? Então, de novo, dá para ver que os desenhos são bem simples, né? Ninguém precisa saber desenhar para usar isso. E aí mostra, né? No passo 1, a pessoa dirige o carro até a bomba de gasolina, daí ela desce do carro, pega a bomba, coloca a bomba no tanque do carro, depois ela tem que apertar lá a coisinha da bomba, né, para o combustível sair, e ela vai ficar segurando até o tanque estar cheio. Né? Nesse caso, ela coloca de novo a bomba, né, na base, e aí ela vai até a pessoa que vai fazer a cobrança, faz o pagamento, volta o carro, continua. Então, a gente conseguiu mostrar como é que essa ação de abastecer o carro, ela vai funcionar na interface, sem precisar implementar coisa nenhuma. Então, essa é a ideia do storyboard. Aqui nesse slide a gente tem só algumas figurinhas que mostram alguns esboços que a gente consegue para usar nos protótipos de baixa fidelidade, né? Então a gente vê que alguns deles são para representar pessoas, né? Representar direções, dar, receber, transferir, né? Como é que é a luz, som, surpresa, enfim, só alguns exemplos, né, onde o objetivo a gente vê que sempre é simples, que sempre é tosco, né? Então, nada aqui é muito elaborado. Outra maneira bem útil da gente usar os protótipos, bem útil para construir protótipo de baixa fidelidade é usar fichas, onde cada ficha vai representar uma tela ou uma janela. E aí depois, na hora de, então, a gente vai criando as interfaces, né? Então aqui a gente tem uma janela que é de um único tamanho e 6 estados em que essa janela pode ficar, né? Então, com 6 conteúdos diferentes. Então, cada um é um cartão. Para a gente avaliar a lógica de uso disso, né, a gente usa, né, faz o usuário funcionar como se ele fosse a máquina, né? Então, os cartões vão sendo alternados. O usuário pega o primeiro, né, pergunta onde é que ele quer ir, aí ele talvez clique aqui, aí vai abrir, aí a pessoa, né, entrega a próxima ficha, que é essa daqui, aí vai colocar o destino, aí depois ele ganha uma outra ficha, e assim é como se alguém, uma pessoa, estivesse executando, né, fazendo o papel da máquina, né, e executando a lógica do sistema. Essa técnica também é bem útil e ela se chama Mágico de Oz. A gente usa Mágico de Oz em várias situações no projeto de, de interações. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo. Então, primeiro a gente mostrou com fichas, aqui no caso de trabalhar com aplicativo mobile, né? Como é que a gente representaria? Então, eu tenho pedaços de papel recortados do tamanho de uma tela, né, de um dispositivo móvel. E aí aqui a gente enxerga não só as telas, como a sequência em que as coisas acontecem. Então o usuário ele seleciona o aplicativo, né, que é esse quadradinho achurado aí. Então na hora que ele selecionar, a primeira tela que abre é essa segunda aqui, né? Então, essa é uma tela de login, a gente vê claramente, onde a gente vai ter uma figura que no momento é só um placeholder, né? Eu só sei que vai ter alguma coisa, porque por enquanto a interface ela é de baixa fidelidade. Então, aí os campos para entrar com o nome do usuário, para entrar com a senha e assim por diante. Quando a pessoa entrar com a senha, ele vem para essa tela aqui. Dessa tela ele pode seguir para aquela próxima, que pode voltar para essa, e dessa pode voltar para aquela, e aqui eu tenho
toda a lógica do meu sistema feita de uma forma muito eficiente, né, e rápida. Que a gente vê algumas formas de a gente produzir isso, né? Então, nesse exemplo, a gente tem as várias telas, né, do dispositivo móvel, e aí a gente tem um modelo que é uma moldura de um celular aqui que eu vou deslocando. Então, na hora de eu fazer essa execução do meu sistema de baixa fidelidade, né, onde quem faz o papel do sistema computacional é a gente, né? Então o usuário ele vai escolher uma tela e a gente vai movendo essa moldurinha em cima para indicar para ele como se a gente fosse o computador, né? Tem várias ferramentas que nos ajudam a fazer esse tipo de interface, né? A gente consegue encontrar facilzinho réguas de prototipação, a gente, né, se compra na internet bem fácil. Com isso eu consigo desenhar as minhas interfaces. A gente tem aqui tem esse exemplo aqui, né, um conjunto de etiquetas para protótipo em papel, né, onde também tudo em papel com post-it eu vou colando os vários elementos de interface e montando os meus protótipos. Então assim dá bem para a gente entender que, né, as vantagens que essa técnica tem e como isso é usado, né? Porque se não fosse usado as pessoas não estavam vendendo, né, régua e vendendo post-it em formato de elementos de interface no dispositivo móvel, né? Então a gente vê assim que é bem interessante. Então, como eu tinha dito, né, a gente prototipa em papel e depois a gente faz a execução do nosso protótipo em papel, usando essa técnica aí que a gente chama de mágico de Oz, né? Onde um usuário interage com um protótipo de papel e o projetista tem sempre um humano que responde para o usuário, né? Então o humano faz o papel do sistema. Isso facilita muito as coisas porque nos permite que a gente é, teste coisas que podem ser bem complexas, né? Sem precisar implementar. Um exemplo disso é implementar, por exemplo, testar se um determinado grupo de usuários vai se adaptar a usar o chat inteligente, né, atendido por IA. Então, num primeiro momento, a IA não vai ser a IA, ela vai ser uma pessoa lá do outro lado, né? Então, antes de eu implementar a IA, eu faço isso, né? Eu testo uma pessoa. Porque pode ser que aquele tipo de usuário nem goste de interagir com o chat. Então, né, e se eu perceber isso, eu não gasto tempo desenvolvendo essa IA, né? Então, essa é uma das razões. Então, primeira, eu poder executar coisas que eu fiz em papel, e a outra é eu conseguir executar sistemas que são complexos para a gente desenvolver. Um uso recente, né, bem importante, dos protótipos de baixa fidelidade, né, no caso do Mágico de Oz, foi para fazer os estudos de interação humano-robô, de carros autônomos, na verdade, né? Então, né, como é que funciona um carro autônomo? A gente ouve falar nisso faz tempo já, as pessoas estão aí testando, né? E por um lado, a gente tem toda essa coisa de avaliar se a tecnologia ela realmente está suficientemente madura para ser usada, e a outra é tentar entender como é que o participante ele vai se sentir dentro de um carro autônomo, né? Porque o participante ele precisa sentar no cockpit do carro, né, na frente da direção, porém ele não vai fazer nada, né? Suposto que ele não pilote o carro. Então, para fazer esse tipo de teste com o usuário, o que se usa é justamente a ideia do mágico de Oz, né? Então bota no cockpit o participante do experimento e do lado dele, né, uma pessoa que vai dirigir, né, do lado contrário, e ela vai, cada vez que ela girar a direção, gira sozinha a direção do participante e assim por diante. Então, antes de eu esperar, são coisas que a gente vai fazendo em paralelo. Se por um lado a gente precisa desenvolver a tecnologia do carro autônomo, e isso leva tempo. Por outro, a gente já vai desenvolvendo a parte de interface humano-computador, né? Então, simulando aí que a gente tem um carro autônomo sendo dirigido, que não é autônomo né, aqui, mas é dirigido por uma outra pessoa.
Então, aqui a gente tem um videozinho, né, que ilustra isso que eu estava falando e mostra aqui uma pessoa testando um protótipo em papel. Então, entrou ali na interface do Google, clicou, aí abriu essa interfacezinha com vários menus contextuais, né? Então, cada menuzinho ali abre um conjunto de outras opções, né? Que foram desenhadas. Então é isso. Tem sempre alguém que está operando a interface como se ela fosse o sistema. Então, fazendo coisas que não necessariamente são triviais se a gente for implementar, né? Vai nos tomar algum tempo. Então, nesse caso, cada vez que ele escolhe um item de menu, abre uma outra janela, né? Com outros dados clicáveis, né, em tese. Então, eu clique em alguma coisa, abriu uma janela diferente. Agora eu posso escolher um logotipo, nesse caso aí vai abrir ele num tamanho maior. Depois a pessoa pode comprar essa arte, então ela clica em comprar, aí vai abrir uma nova janela, né, que vai dar mais informações, vai pedir para ela imprimir o boleto para fazer o pagamento. A pessoa clica em imprimir o boleto, abre uma segunda tela, né, e com o boleto ali agora, e aí é só clicar em imprimir e está pronto. Então essa é a ideia aqui, né? Então o objetivo aqui foi ilustrar isso. Depois aperta na casinha, volta para a página inicial, que é lá na página do Google. Então, basicamente, mostrou como é que faz para fazer o processo de compra aí dentro do Google. Bom, então essa é a ideia dos protótipos de baixa fidelidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre os protótipos de alta fidelidade. Então, uma vez que a gente passou, né, fez a prototipação em baixa fidelidade, testou com o usuário, testou com a gente mesmo, a gente passa para um segundo momento, onde agora sim eu vou usar algumas ferramentas, né? Então tem um conjunto aí, o Macrome Director, o Visual Basic, né? Então, alguns ambientes aí que nos oferecem facilidades para projetar. E agora sim eu vou projetar, né, a minha interface quase do jeito que ela vai ser no sistema final. Então, naturalmente, isso toma tempo, isso tem um custo maior do que é o custo de fazer o protótipo de baixa fidelidade, onde eu não tenho praticamente nenhuma dificuldade em termos de uso de ferramenta, né? O que acontece então? Quando eu acabo fazendo um protótipo mais cuidado, onde o usuário mais leigo ele sequer consegue diferenciar isso do, do produto, é que também aqui eu gero uma alta expectativa, né? Então aqui eu estou fazendo alguma coisa que é mais detalhada e quem olhar vai pensar, ao contrário do protótipo de baixa fidelidade, né? Quando o usuário olha um protótipo de alta fidelidade, ele já imagina o produto e ele sabe que é aquilo que vai ser. Né? Então eu estou gerando expectativa. E justamente por isso, pelo trabalho envolvido, existe uma relutância em mudanças por parte do projetista que lá na baixa fidelidade a gente não está, né, porque ainda não investiu bastante tempo. Então aqui a gente tem só alguns exemplos aí, então os exemplos são aparecendo sempre novas ferramentas, né? Esse aqui é o Guide Designer, né, que é um editor de recursos, onde eu tenho ali os meus elementos de interface todas. Just in Mind é um outro exemplo, né? Então ele tem os elementos, text box, listas, botões, elementos de menu, menu bars, Workflow é um outro exemplo. Então a gente não vai entrar aqui se vocês, no detalhe, se vocês quiserem explorar essas ferramentas, fica à vontade, né? Então é só procurar aí na web, praticamente todas têm uma versão não paga. Bom, e aí a gente passa então para o último tipo de protótipo de alta fidelidade, que são aqueles protótipos que a gente chama de clicáveis, né? Onde o objetivo é a gente conseguir automatizar algumas funções. Então ele ainda eu ainda não consigo executar as funções mais complexas, mas quando eu desenho um botão,
eu dou uma funcionalidade para esse botão, né? Se a pessoa apertar ali, ele vai desviar para uma outra tela e assim por diante. Por isso que a gente chama de clicável. Então, eu não tenho as funcionalidades todas do sistema, mas eu tenho a lógica do sistema implementada. E aqui exemplos, né, de ferramentas que nos permitem fazer isso são o Figma e o Adobe XD. Então, nesse caso, o Figma é hoje a ferramenta mais conhecida para a gente fazer esses protótipos executáveis, né, ou ainda ferramentas clicáveis. Mas enfim, o objetivo, né, com essa aula aqui era a gente entender, né, o objetivo dos protótipos e como é que a gente, quais são os tipos de protótipos envolvidos. A gente ainda tem protótipo de hardware, né, que é toda uma outra linha, a gente vai usar outros elementos para prototipação, mas isso a gente deixa para falar num outro momento. Né? Então, por enquanto, aqui a gente queria falar mais de protótipo de software e de quais são eles. Então, o próximo passo agora é a gente fazer testes, né? Então, tentar ver como é que funcionam, né? Treinar o uso do protótipo de baixa fidelidade e de alta fidelidade também. Então, por hoje era isso.